Descoberta em 1996, a mutação do gene CCR5 apresentou a capacidade de reduzir a susceptibilidade ao contágio pelo HIV na população. Isso levou a uma intensa pesquisa na tentativa de utilizar essa informação como base para uma terapia curativa para o HIV, tendo em vista que a maioria das células infectadas pelo vírus HIV expressam o receptor CCR5 em sua superfície. A descoberta do papel desse gene e do efeito protetor da mutação desperta um crescente interesse pelo papel terapêutico que o possível bloqueio gênico de CCR5 possa desempenhar na atenuação, na progressão e até mesmo na cura da infecção causada pelo HIV. Esse é um exemplo de que mutações... Então vamos lá, gente, o que a questão está trazendo aqui para a gente, né? Então teve uma mutação no gene que é o CCR5, né? E ele fala, né, o texto está falando que essa mutação reduz a suscetibilidade ao contágio pelo HIV na população. Ou seja, aquela pessoa que é portadora dessa mutação, ela tem uma vantagem evolutiva. Por quê? Ela vai estar mais protegida à infecção. O que ele falou? Se você reduz a suscetibilidade, você está menos suscetível, ou seja, você está como se fosse mais protegido contra a infecção daquele vírus. Então, essa mutação, ao invés de prejudicar o indivíduo, ela ofereceu um benefício, especialmente se a gente considerar um contexto de alta exposição do HIV em alguns lugares do mundo que a gente sabe que existe, por exemplo. Já que aquelas pessoas que têm essa mutação nesse gene, elas vão ter menos chances, então, de se contaminar com o vírus e talvez desenvolver a doença. Então, o que ele está falando? Vamos ver, essa mutação seria um exemplo de quê nesse sentido? Letra A, uma mutação maléfica que resulta da intervenção humana? Para começar, não é maléfica, né? A gente já falou que a pessoa tem uma vantagem evolutiva, ok? Então, não estamos falando de mutações que são maléficas e prejudicam o ser vivo. Além disso, as maléficas, quando existem, né, elas não são resultado só da intervenção humana, elas podem também ser espontâneas, naturais, ok? Letra B, é um exemplo de que mutações genéticas são estimuladas por agentes físicos? Bom, essa tá errada porque a gente não está falando de mutações estimuladas por agentes físicos, por exemplo, como radiação ou produtos químicos, né? No caso aqui da CCR, é uma mutação espontânea, não foi conduzida ou estimulada por esse tipo de agente, tá? Então, é um exemplo de mutações espontâneas, já vimos que sim, que tendem a eliminar quem as possui? Não, né, gente? Eliminar quem as possui seriam aquelas mutações letais, ok? Que a pessoa tem uma probabilidade, então, de morrer porque tem aquela mutação. E aí a gente não está falando disso aqui, nós estamos falando de algo benéfico, tranquilo? E aí lembrar que as mutações espontâneas podem ser neutras, benéficas ou maléficas. Então, não é a nossa resposta também. Letra D, é um exemplo de que mutações benéficas podem conferir resistências a infecções? Exatamente isso que ele está falando, ok? Não tem certeza, ele não está afirmando que a pessoa que tem a mutação nesse gene vai ser resistente, mas ele fala que reduz, então, essa suscetibilidade. Então, podem sim conferir resistências, tranquilo? E a letra E, é um exemplo de que mutações somáticas são transmitidas às gerações seguintes? Bom, gente, somáticas são aquelas que não estão, né, nas nossas células sexuais. Então, não. A gente, para ter uma transmissão às gerações seguintes, as mutações têm que estar nas células germinativas, que são aquelas que vão produzir os gametas, não nas células somáticas.